Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje o tema do podcast Max vai ser pombos. Pragas urbanas, animais silvestres, o que fazer para controlar a infestação dessas aves. Para conversar sobre esse tema, estou recebendo aqui o Thiago Machado, nosso coordenador técnico. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Letícia? Tudo bem, pessoal? E hoje, mais uma vez, né, Letícia, com um convidado especial, que a gente no podcast anterior, no capítulo anterior, a gente falou sobre morcegos, e hoje nós vamos conversar sobre pombos. Fábio Costa, o biólogo, diretor técnico da Sinantrópicos. Fábio, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Eu acho que é muito interessante a gente debater esses assuntos importantes com quem tem know-how, tem experiência no assunto e conhecimento. Obrigado. Legal, gente. Eu agradeço novamente o convite de vocês. Estamos aqui à disposição para bater esse papo. Muito importante. Tá certo, Fábio. Bom, você não dá muita liberdade, não, porque a gente começa a perguntar, né, Thiago? Exatamente, E aí vai Fábio. conversa até amanhã. Vamos lá, se a gente souber, estamos aqui, estamos à disposição. Maravilha, Fábio. Bom, eu vou começar aí a pergunta, que é a seguinte. Pombos, que bicho é esse, Fábio? Pombo é um animal, está dentro de uma família, né, que a gente chama de columbiformes, né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de pombo, a gente pensa só no pombo doméstico, né, nesse pombo exótico que vive nas cidades, está aqui com a gente, né? É um pombo que tem a origem dele na Eurásia, né, na Europa, na Ásia, e foi introduzido no Brasil na época do Brasil colônia, no século XVI, mais ou menos. O pessoal trouxe para cá como ave urbana mesmo, para poder ficar aqui e ficar mais próximo da Europa. De estimação? Seria alguma coisa assim. E o pessoal trouxe para cá, só que é um animal que se adapta muito bem à vida urbana, né? Então, é um animal que pegou e nas cidades da gente, rapidinho, ele encontrou condições favoráveis para se instalar e se reproduzir na cidade com muita facilidade, né? Perfeito, Fábio. Bom, você falou aí da facilidade desses animais de se adaptarem aos ambientes e acredito também ao nosso clima quente, tropical, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Fábio, das características, né? Primeiramente, você me corrige se tiver alguma diferença entre esses pombos selvagens dos urbanos, mas de uma maneira geral, né? Eu queria que você falasse para a gente dos ambientes preferidos dele, dos hábitos, enfim, é só para a gente conhecer um pouquinho mais dessas aves, né? Os pombos silvestres, geralmente, eles estão em áreas naturais, né? Vamos dizer assim, eles preferem áreas naturais. Tem alguns até que são florestais, né? Que ficam próximos às florestas, na borda de floresta, tal. No cerrado, né? O problema é que, à medida que a gente vai avançando com as cidades e vai desmatando, muitas dessas espécies começam a aparecer na cidade e compartilhar o espaço com a gente, né? Então, é comum você encontrar alguns pombos silvestres. Asa branca, avoante, a própria rolinha feijão é muito comum, são animais comuns que já estão fazendo parte da fauna urbana, né? Mas o problema que a gente tem é realmente o pombo exótico, esse pombo doméstico, a columba lívia, que veio para cá, que foi introduzida, ela é considerada uma espécie exótica invasora, né? E como ela se deu bem aqui, sem predador, sem nada, e nas condições da cidade, de novo, os 4 As, né? O alimento, abrigo, água e os acessos, ela tem uma infinidade de situações aqui favoráveis a ela. Então, eles conseguem se reproduzir e se desenvolver com muita facilidade. E o problema do pombo doméstico é que ele pode ser portador de muitas doenças, né? Que podem trazer problema para a gente, podem trazer conflitos aqui para a gente. Então, acho que a estimativa é cerca de 60 tipos de doenças aí que poderiam estar vinculadas à questão do pombo doméstico, entendeu? Puxa vida, isso é muito alto, né, Thiago? Bem que a gente tinha comentado no episódio anterior que é o rato de asa, né? É o rato de asa. E é pior, né? Porque transmite até mais doenças que os próprios roedores. Gente, olha isso. E existe um apelo, né, Fábio? Existe um apelo em relação ao símbolo da paz que esses animais transmitem. Os idosos gostam muito de alimentar esses animais. Poxa, para que matar o pombo? Olha aqui, eu vou jogar uma comidinha para ele, um milhinho. Uma coisa super comum, né, Fábio? É um animal que se adaptou muito bem no ambiente urbano, né? Você falou que tem uma tolerância muito grande, as pessoas têm uma afinidade. Bom, lembra que a pombinha da paz é branca.
né, o símbolo dela, né, o símbolo religioso, inclusive, e tal, ela tem por aí. Mas a situação é tão séria que aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma legislação municipal que proíbe se alimentar pombo e você ter abrigos, né, para fornecer abrigos para esses pombos, para exatamente tentar ter essa diminuição populacional aqui na cidade, né? E só que é muito comum você qualquer praça aqui, você vai na Praça da Sé, por exemplo, o pessoal joga o milho pro pombo. Se o pombo não pega, vem a ratazana e pega ela, entendeu? Sim. Então, você vai alimentando um ciclo aí, não muito legal, de pragas aí, com essa questão da alimentação dos animais em área urbana, principalmente em praça, né? Nossa, olha isso, né, gente? Olha a dimensão, né, do problema só em falas de poucos segundos aí do Fábio, né, Tiago? E eu até lembro aqui de um fato, eu sei que a gente deveria estar perguntando, mas eu adoro contar causos, né? Que bom, mas é para compartilhar mesmo. Olha, gente, mas assim, eu venho aí de uma jornada no varejo e eu trabalhei em um supermercado durante alguns anos aí, e eu sempre brigava com duas senhorinhas que teimavam em alimentar os pombos na porta do supermercado, né? E a gente falava com educação, mas não adiantava, até que eu tive que chamar o segurança, mas tudo bem. Com muita educação, com muita cautela, né? Mas por quê? O comentário aqui é que, na verdade, assim, as pessoas não têm noção da dimensão que isso pode, do problema que isso pode causar, né? E aí, fazendo um paralelo aí com um estabelecimento que tem muito alimento, né, gente? Então, eu queria que você comentasse, Fábio, dos riscos, né? A gente já falou aí das 60 doenças, aproximadamente. Eu queria que você comentasse desses perigos mesmo dos pombos, né? Eu acho que a gente podia colocar assim, você teria alguns problemas. A questão estética, né, dos pombos, a presença de pombos, as fezes dele em quantidade. Isso é um problema sério para monumento histórico, por exemplo, né? As fezes ácidas, acabam manchando, fazendo problema. Você tem a questão de contaminação de alimentos, somente a indústria alimentícia, coisa toda de consumo de alimentos e contaminação de alimentos que podem acontecer. Alguns locais você tem problemas sérios, né, com pombos. A questão das doenças, né, a gente tem algumas, a histoplasmose é uma doença que se destaca aí também ligada às fezes, né, de pombos, histoplasmose, até salmonelose, e a criptococose, que é uma doença que o pessoal até chama de doença de pombo, né, que também é inalada, né, pela pessoa que na questão das fezes, né, um fungo você vai inalar e pode gerar problemas neurológicos, né, meningite, essas coisas e levar a óbito, né? Então, tem uma série de problemas. Agora, como você falou, você vê, o animal, ele está na dele, né? É a gente que favorece dar as condições para que ele vire um grande problema, né? São as pessoas, né? Do jeito que elas gerem a cidade e na questão do fornecimento aí dos 4As, aí, do alimento, principalmente, né? Que a gente estava conversando, né? E eles consomem o pombo na natureza, ele é um bicho super importante, porque ele faz, como ele se alimenta de grãos, se alimenta de frutas, ele faz dispersão de sementes, é um bicho super importante aí, naturalmente, na sua situação natural. Agora, na cidade, ele vem e vai comer o nosso resíduo, né? Ele vai cutucar o nosso lixo, ele vai buscar os nossos resíduos aí que a gente deixa de alimento, né? Então, aí já começam os problemas. Então, é a gente que tem que realmente pensar o que a gente está fazendo, né, para mudar esse comportamento e dificultar esses problemas, eliminar esses problemas que podem vir com a questão dos pombos, né? Nossa, você tocou num ponto, Fábio, que do fato desses pombos mexerem no nosso lixo. A gente pode considerar que o pombo é um animal que come de tudo, ou eles têm algumas particularidades, tendo em vista essa fácil adaptação, inclusive ao nosso paladar. Eu queria que você falasse um pouquinho da questão alimentar desses pombos que vão além do milho, né? Sim, que eu falo para vocês. Na cidade, ele se adapta ao alimento que ele acha, né? Então, ele vai cutucar lá o pãozinho. Tanto que você vê quanta rede de fast food tem problema com pombo, que você tem, os pombos estão ali, pombo naturalmente não gosta de comer pão, essas coisas, ele vai buscar o grão, né? Pode comer o grão ali. Mas ele vai buscar essa alimentação nossa aqui, que a gente deixa como resíduo.
Então, ele acaba ficando mais generalista aí na alimentação dele aqui na cidade. Tanto que pombo, olha, o pombo na vida livre, ele vive em média 15 anos, 15, tem algumas coisas que a gente lê que chega até 30 anos de vida. Mas em área urbana ele não passa de 5, 6 anos, porque é muito estresse. Tem uma diferença grande aí, né, nessa questão da longevidade. Estresse, deve ter até alguns com colesterol, né? Pô, a vida acelerada A vida urbana acelerada, a vida tá urbana, a relacionado vida com da estresse. cidade. Não, e assim, né, Letícia, Fábio, pessoal, o pombo, como o Fábio bem disse, ele foi introduzido aqui no Brasil, é uma espécie exótica invasora, que se adaptou muito bem ao ambiente que nós vivemos, por isso que são considerados até animais sinantrópicos. E você não tem lá os competidores, você não tem predador, transmite uma série de doenças. No entanto, tem até um trabalho, Fábio, da Mônica Schuller, numa revista Vetores e Pragas, ela até estava descrevendo os micro-organismos existentes, tanto nas fezes dos pombos quanto nas penas, né? Aí destacou lá protozoário, bactérias, vírus, fungos, enfim. Foi bem interessante esse trabalho. E é um animal que causa algum tipo de prejuízo financeiro, econômico, estrutural e sanitário, né? Com o apelo da população e que tem capacidade de voo. Ou seja, então, para ele se deslocar, e como fica muito próximo até, às vezes, de áreas de mata, as pessoas confundem, até erram, até mesmo no manejo desses animais, né, Fábio? Porque você comentou dos animais silvestres, né, das aves silvestres, dos pombos silvestres e da columba lívia, que é esse animal que foi introduzido aqui, né? Ele é um bicho urbano, né? Ele está na cidade, né? Então, assim, não é um bicho, assim, vou dizer, de mata. É difícil você encontrar esse animal em mata. Ele gosta dessa área periférica, aqui dentro da cidade, aqui junto com a gente. E o que você fala, Tiago, é um bicho que se adaptou demais, né? Então, ele reproduz muito fácil, né? Ele tem ao longo cada ano, ele consegue ter 4, 5, acho que até 6 ninhadas, 2 filhotes por ninhada. Então, é um bicho que tem um poder reprodutivo grande e, em grande quantidade, acaba virando um problema de saúde pública, né? Que a gente tem que estar atento, tem que realmente ter ações de controle, né? Ô, Fábio, você mencionou a respeito aí dos perigos, das doenças, o Thiago também complementou a respeito da presença de protozoários, enfim. Voltado aí para doenças, falando de doenças, então quer dizer que as doenças que o pombo pode transmitir não são provenientes somente das fezes. Se eu entrar em contato com um pombo, por exemplo, que esteja contaminado, eu também posso adoecer? Ou esse contato com a ave não tem nada a ver? Então, geralmente, o problema maior que você tem é com fezes, né? É a questão de inalar esses micro-organismos de fezes, né? Esses protozoários, essa coisa toda, você pode ter risco de ter alguma coisa, mas geralmente os problemas maiores que você tem estão relacionados às fezes desses animais, que é o grande problema que você tem. Porque como eles ficam em locais abrigados, eles são fiéis aí aos seus abrigos, eles geram grande quantidade de fezes, né? Então, imagina dentro de um telhado ou dentro de um local fechado, que você tem uma grande quantidade de fezes ali, e a pessoa vai limpar sem as devidas precauções, ele inala esse fungo e acaba ficando doente, né? Ele pode estar inalando isso, limpando com um pano seco ou simplesmente fazendo uma varreção sem nenhuma proteção, você pode estar contraindo essas doenças respiratórias. Então, o grande problema que a gente tem aí, o maior problema que a gente tem que dar atenção é na questão das fezes mesmo. E ligado a isso ainda, Letícia, tem a questão assim, se a gente for falar, a gente falou de morcego no último episódio, né? Os morcegos, eles ficam em áreas internas, eles se alojam lá em forros, enfim. E o pombo, que fica tanto em área aberta quanto em área fechada. Aí as pessoas resolvem fazer justamente a limpeza dessas fezes, portões, muros, com uma simples espátula, sem luva, sem máscara, sem óculos, e aí que elas acabam se contaminando justamente com as fezes secas, né? Por isso que o Fábio destacou a importância de umedecer, usar uma máscara, usar um hipoclorito de sódio, alguma coisa assim, para evitar o contato, a inalação, principalmente, de esporos, de partículas que podem sair ali e estar presentes nas fezes dessas aves. Né? Certo, Thiago. Você sabe, eu tenho até me arrisco até a dizer que é uma limpeza para fazer nesses locais, uma limpeza até
que exige um certo conhecimento, né, para poder estar fazendo isso. Assim, se você precisar hoje de uma empresa para fazer a limpeza desses locais, é até difícil encontrar quem faça isso como atividade econômica, entendeu? Sim, perfeito. PL. Ô Fábio, e aí assim, com relação ao trato aí de uma infestação de pombos, né? Eles são animais protegidos por lei também, certo? Eu estou errado? Então, os pombos silvestres, né, os animais silvestres, são protegidos pela legislação brasileira, porque eles são animais silvestres brasileiros, fazem parte da nossa fauna. Os pombos domésticos, esses não fazem parte da nossa fauna, então eles não têm o grau de proteção dos outros. Então, por exemplo, eu estava falando do asa branca, eu tenho um problema, preciso fazer uma captura de asa branca, vamos supor. Eu só posso fazer isso com autorização do órgão ambiental. Eu não posso pegar o bicho, não, eu vou pegar a ave, não, eu só posso fazer isso com autorização do órgão ambiental, tá certo? Agora, a colúmbia livre, ela não tem essa necessidade. Como é um animal exótico, um animal invasor, eu posso fazer essa captura desses animais sem autorização desse órgão. O problema, qual é? É que a legislação ambiental protege o pombo quanto à questão dos maus tratos, né? Você não pode maltratar o animal, né? Então começa desde o processo de captura, e muitas vezes o pessoal captura esses animais para eutanasiar esses animais, né? Então todo esse processo ele tem um regramento que você tem que respeitar, porque você não pode simplesmente pegar e matar pombo, pode sair por aí torcendo o pescoço. Então não pode fazer esse tipo de coisa, você tem que seguir o regramento correto para isso. Então tem que ter, por exemplo, na captura desses animais, você vai usar gaiolas de captura. Você não pode capturar o animal, deixar o animal lá uma semana sem água, sem comida. Isso é maus tratos, caracteriza maus tratos. Tem que tomar muito cuidado para ver se você não está capturando outras aves silvestres junto com um animal exótico. E na hora de destinar, se por exemplo for fazer uma eutanásia, isso só pode ser realizado com a supervisão de um veterinário, utilizando. Isso já está regulamentado, inclusive, pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, que tem uma resolução própria para essa questão, para fazer isso de uma forma humanitária que não causa sofrimento ao animal, né? Então, você tem que observar essa questão dos maus tratos. Outra coisa que a gente não pode fazer, que a gente vê que é muito recorrente com a questão de pombo, é que o pessoal captura pombo aqui em São Paulo e manda 100 quilômetros e solta em outro lugar. Então, você está levando de um lugar para outro. E vendem isso como estratégia de controle. Não é. Você não pode fazer essa translocação. A lei não permite isso também. Então, você tem que estar muito atento, né? Então, a gente está tratando de um animal exótico, né? Então, que não faz parte da nossa fauna silvestre. Então, ele não tem a mesma proteção, por exemplo, que os morcegos têm, né? Os morcegos têm essa proteção porque eles são animais da nossa fauna nativa. Mas, de qualquer forma, o pombo, ele cabe às ações de manejo, de controle, mas tem que seguir, observar a legislação ambiental no que diz respeito à questão de maus tratos. Perfeito, Fábio. Bom, você citou o caso aí de pessoas que pegam os pombos e soltam em outras áreas, até ia ser a minha próxima pergunta. No caso aí das pombas urbanas, né? Logicamente que a gente tem que analisar caso a caso, mas no sentido assim, no viés de somente repelir esses animais. Qual que é a prática correta? Assim, o que costuma se fazer? Então, hoje você tem várias estratégias para repelência, né? Primeiro, você pode interferir nos quatro, sempre interferindo nos quatro A's, né? Então, eliminar fontes de alimento, não tendo alimento, você já tira um ponto de atração, então a chance do animal ir embora é muito grande. A questão de você eliminar abrigos, de eliminar os acessos a esses abrigos, né? Se você consegue fazer isso nas edificações, você já consegue resolver bastante a questão da presença dos pombos. A própria arquitetura, você mudar o grau de inclinação de beirais, né? Você criar rampas aí que ele não consiga pousar. Então, tem até algumas soluções arquitetônicas aí, construtivas, que você consegue adotar para resolver o problema. Tem a questão das espículas, tem fios distendidos aí no mercado que você pode estar utilizando, tem o equipamento eletromagnético que funciona, né, que também causa uma irritação no animal, desorienta ele
e isso causa repelência. Então, hoje você tem uma série de técnicas, uma série de ferramentas que podem ser usadas isoladamente ou em conjunto, que vão estar trabalhando para fazer essa repelência dos pombos. Agora, o que é importante, a gente também não pode esquecer de eliminar o que atrai, né? O que está atraindo ali no meio ambiente. Porque se você repele, daqui a pouco os bichos estão de volta. Então, a gente tem que trabalhar. Na verdade, é uma ação integrada, é uma ação de manejo integrado que você tem que fazer para conseguir o controle efetivo desses animais. Perfeito, Fábio. E aí, com relação, ainda falando de barreiras físicas aí, principalmente, a gente vê aí no mercado alguns aparelhos, né, Tiago, você até confirma, que são aparelhos que emitem ondas sonoras que prometem trazer algum incômodo para o pombo e que faça com que ele vá embora desse ambiente. Eu queria que você falasse para a gente, Fábio, se isso realmente funciona e como é que é a audição desse pombo, né? Ela é apurada? Como é que é? Você cria uma irritação nele, mas esses aparelhos de ultrassom, tem vários que não funcionam, tem vários que não trazem efeito, né? O eletromagnético funciona de uma outra forma, né? Então, o pombo ele acaba se acomodando, acaba se acostumando com esses sons e acaba ficando por ali, né? Dependendo do tipo de equipamento que você está usando, como você está usando, né? Então, o eletromagnético é diferente, ele funciona, desorienta, tal. Então, assim, é muito em função qual é o problema, qual estratégia você usa e como você usa para conseguir esse resultado repelente. Perfeito. E com relação a essa característica auditiva aí dos pombos, a audição deles é apurada? Isso ajuda, de repente, a um senso de navegação? Como é que é, Fábio? Ajuda também a ter navegação. O pombo ele tem memória, é um bicho que tem uma adaptação muito grande para se deslocar, né, de grandes distâncias. Tanto que você tem pombo correio, né, que a gente conhece, que é um animal que se orienta com facilidade, vai até o recurso e volta para o ponto de partida dele, né? Foi muito utilizado na antiguidade, antes dos e-mails, antes do do WhatsApp. É o e-mail raiz, né, gente? É o e-mail gente? raiz, esse é raiz, começou aí. Ele ia, voltava, né? Ele consegue ter um senso de orientação eletromagnética muito magnético, né? Muito interessante. Então, um animal que precisa nessa coisa da orientação, né? Tem uma memória legal, ele volta para os pontos onde ele está. Então, é um bicho assim, ao mesmo tempo que causa uma série de problemas, é um animal muito legal, muito interessante do ponto de vista da biologia dele, né? Dos comportamentos. E aí é até interessante, né? O Fábio comentou aí, a gente entender sempre biologia e comportamento da praga a qual a gente está buscando um controle, uma repelência, né? O Fábio destacou, uma coisa é você fazer o trabalho com morcegos, outra coisa é você fazer o trabalho com pombos, né? Já começa a diferenciar aí. E ele deixa muito claro essa questão da legislação, né? Ele não é protegido, mas você também não pode maltratá-lo, você não pode transportá-lo. Então, existem algumas questões aí que nós estamos conversando agora relacionadas a como a gente vai fazer essa repelência. Esse sistema eletromagnético que atrapalha a navegação do pombo é interessante porque o pombo no bico, ele tem uma estrutura que justamente auxilia ele a se locomover, né? E tem a ver com justamente a carga eletromagnética que a própria Terra acaba emitindo, o que facilita esse deslocamento do pombo, essa orientação do pombo. E esse sistema atrapalha essa navegação do pombo. Então, ele acaba sendo bem eficaz, por isso a gente está tendo retornos de várias pessoas que têm utilizado, né? E tem situações, como o Fábio bem disse ali, você mudando a estrutura do local, a estrutura física do local, como, por exemplo, a superfície de pouso, você deixando inclinado, o pombo não consegue ficar ali, ele vai embora. Uma espícula, em algumas situações, vai resolver, um fio tensionado, telas em alguns locais, então eles acabam sendo muito mais eficientes, né? Porque todo tipo o restante das soluções, entre aspas, acabam sendo paliativas, né? Existem uma questão de repelência, mas se é um grupo pequeno de pombos, às vezes, dependendo da situação onde está, um gel repelente ok, uma pastilha em locais fechados ok, mas tem situações que se você não fizer a barreira física, não vai conseguir resolver. E é muito importante chegar no local. Gente, vistoria para tudo. Chegar no local, conhecer o local, o que eu vou fazer aqui, se planejar. Porque senão a gente acaba cometendo aí uma série de erros, né?
Com certeza. E acaba virando um problema muito maior, né? Sim. Viu, Tiago? Uma coisa que você tocou que é muito importante é a questão do gel repelente, né? Que é como se usa o gel repelente, né? Como tudo é uma ferramenta e Uhum. tem a aplicabilidade dela, tem críticos ou não ao método, mas é um método que tem o seu uso, tem seu mérito, só que tem que ser usado corretamente, né? Eu recentemente aí soube de uma situação que a pessoa não trabalha na área, mas teve acesso a esse gel, e para repelir o pombo, ela passou uma grande quantidade de gel nos muros do condomínio onde ela estava. Ah, Ali foram vários pássaros de pequeno porte pois que é. ficaram presos nesse gel, Armadilha, né? digamos, né? Morreram, né? E aí deu um problema ambiental, deu polícia ambiental, deu uma série de problemas aí da questão do ponto de vista ambiental pelo impacto que causou e causou morte de animal silvestre, né? Porque do passarinho que está aí na nossa rua, mas era só um canarinho, um sanhar, ele é um animal silvestre, né? Então teve problema. Então tem que saber usar esse tipo de técnica, né? Porque ele pode ter impacto em outras espécies, né? Então saber usar com muita clareza. Mesmo as espículas muito finas, em locais que tem morcego, por exemplo, o morcego pode, se é um local de voo que o morcego está e pode utilizar por ali de alguma forma, ele pode até se espetar nessa espícula também. Então a gente tem que ficar muito atento que técnica a gente usa e uma coisa que é muito importante quando a gente faz, isso vale para pombo, vale para qualquer praga, né? A gente nunca pode focar somente naquele local que a gente está trabalhando. A gente tem que ampliar o nosso olhar e olhar o entorno, onde ele está, onde está Perfeito. aquele local, o que eu tenho no meu entorno, que tipo de impacto o meu trabalho, impacto negativo, que o meu trabalho pode gerar nesse local se eu não tiver alguns critérios. Então, eu tenho que trabalhar com bastante clareza nisso. A gente não pode simplesmente... Uma falha que eu percebo que o pessoal reproduz técnicas, né? Vai fazer no automático e esquece de fazer os levantamentos, as inspeções, o que você estava falando, os diagnósticos corretos de cada área para adotar a estratégia mais adequada para cada local. Então, o gel é uma coisa legal, funciona, mas tem suas limitações e a gente tem que entendê-las e utilizar com técnica, né? Perfeito, Fábio. Tem até uma brincadeira que eu faço nos treinamentos que eu falo assim, gente, controle de pragas não é que nem você fazer um bolo. Porque existe uma receita, né? Se eu for fazer um bolo na minha casa, se eu for fazer um bolo na casa da minha mãe, se eu for fazer um bolo na casa de um amigo, eu posso fazer da mesma maneira, vai provavelmente sair o bolo muito parecido. Controle de pragas não dá, cada situação exige uma solução. Principalmente quando a gente lida com animais. Se a pessoa não tiver, assim, a empatia pelo bicho, vamos imaginar isso. Pelo menos então, fique esperto porque tem a questão legal, né? Eu também já acompanhei um caso, Fábio, da pessoa utilizar gel repelente no telhado. Ela comprou assim caixas de gel repelente, ela pintou o telhado com um gel, grudou um monte de aves lá, uma série de aves. Aí foi maritaca, foi pardal, ainda pardal ok, mas foi Queria tudo. montar um viveiro, É né? mais ou menos isso. Aí fica aquele telhado todo enfeitado com aves. Então tem que tomar muito cuidado nessa questão, né? Bem colocado aí, Fábio. Isso se caracteriza como crime ambiental, né? É. Você está prendendo um monte de aves silvestres ali, de aves nativas, nesse seu telhado, como foi essa questão do muro que eu te falei. Então é um crime ambiental. Então as pessoas às vezes não querem resolver um problema e criam um muito maior, né? E às vezes é só você, de repente, tirar. Essa semana, eu até dei um trabalho que eu fiz com um cliente, que está cheio de pombo, está cheio de pombo, está cheio de pombo. Qual era o problema? A ração do cachorro ficava ali à disposição deles, eles desciam no quintal para comer a ração. Né? Tirou a ração, os pombos foram embora. Então é um pouco isso que a gente tem que estar atento, né? E o pombo descia com o cachorro lá, esperava o cachorro se afastar para ir lá. Quando o cachorro chegava, ele saía. Depois o cachorro voltava, ele ia. E assim ficou a briga, vários pombos. Na hora que você tirou o alimento, resolveu o problema. Óbvio, isso é uma situação relativamente simples. Né? Tem questões muito mais complexas. Quando você pega ambientes industriais, principalmente que trabalha com alimentos, né? Você estava falando, ali que estava falando de supermercado, que é outro lugar também bem complicado. Inclusive quando eles adentram dentro dos estabelecimentos, né?
são situações complicadas, né? Que você tem que ter um certo cuidado. Porque são situações, às vezes, complexas, de controle complexo, que você tem que estar muito, muito antenado com um diagnóstico muito preciso para poder resolver a situação. Perfeito. Tiago, eu vou discordar um pouquinho do que você falou, né, dessa metáfora, dessa comparação aí a respeito da receita de bolo, porque você me corrija, mas eu adoro contrariar, né? Mas eu penso assim, ok, existe a receita de bolo, porque existem os, mais voltado para o controle de pragas, existem aí os protocolos, logicamente cada caso é um caso, né? Mas se a pessoa não se atentar ao ingrediente, se o ingrediente de repente está na temperatura ambiente, se o forno é diferente, ela não conhece, pode dar errado. Perfeito. Existem os protocolos, mas existe a situação. Então, eu acho que a gente pode... Eu só vou permitir você discordar justamente porque você conseguiu me convencer a isso no seu argumento, tá? Senão eu não ia permitir esse tipo de... Olha só que coisa boa. Descobri mais um talento aí de persuasão também. Então, assim, a gente faz a brincadeira, mas realmente, né, reforçando tudo que a gente conversou aqui. Né? Existem protocolos, estudos conhecidos e tal, mas realmente, né, cada caso é um caso. E se a pessoa, né, se o controlador de pragas que for fazer a operação, caso seja necessário, não tiver o conhecimento, gente, vai desandar. Exato. Né? A base, né, do controle de pragas é o conhecimento. É o conhecimento técnico da situação. Biologia, comportamento na praga. Agora, quais são as metodologias de controle? Isso é a base e a pessoa vai ter que realmente levar isso e adaptar para cada situação ali. Por isso que é muito importante, principalmente quando vai atender casos complexos, como o Fábio bem destacou, a gente tem que entender o ambiente acima de tudo, o entorno, o local específico, o que dá para a gente fazer naquela situação. Às vezes a solução ela não é imediata, a tal ponto que a pessoa tem que parar, pensar para depois dar uma resposta. Eu acho que é muito melhor ser transparente, ser sincero nesse sentido, gente, do que ficar inventando moda, né? Senão vai acabar cometendo uma série de erros que acabam sendo cometidos sim. Tem empresas aí divulgando de uma forma escancarada esses erros, né? Principalmente nas redes sociais, né, Fábio? Está muito atento. Então, eu te falo, o segredo, assim, o trabalho de controle, seja de manejo de fauna, de pragas, tal, o segredo é sempre um bom diagnóstico, uma boa inspeção e um bom diagnóstico da situação. E aí você vai escolher a melhor estratégia. Como a Letícia falou, a receita está ali, os ingredientes estão ali. A gente que vai escolher quais os ingredientes que a gente vai usar para que a receita dê certo e não desande, né? Sim. E vocês estavam falando de técnicas de controle. Tem uma técnica que se usa até, está se usando até com uma certa frequência em alguns locais, que é a falcoaria, né? Que é um dos predadores, né? Dos aviões, dos falcões aí, para fazer. Só a presença dele já repele os pombos. Só a presença do predador já repele. Né? Então é bem interessante também. É uma estratégia bem interessante que eu esqueci de falar. É até comum isso em aeroportos, né, Fábio? Até mesmo para outras aves, né, para dar essa repelência. É interessante mesmo essa questão da falcoaria. Choque de aves e aeronaves é um problema sério que você Sim. tem. E derruba, como for, pode derrubar o avião. Sim. Então, é muito sério isso. Então, tem uma gestão de fauna em aeroporto que é muito extremamente rigorosa, né? E a falcoaria é uma das estratégias que se usam, né? Mas eu já vi o pessoal usando, inclusive, para a indústria alimentícia, em área de supermercado, usando falcoaria também nesses casos. Bem interessante. Aí, gente, mais uma dica aí, gente, para a gente se aprofundar aí nesse quesito. Quem está interessado em fazer o correto controle. Com certeza. E não causar o caos, né, Tiago? Exatamente. É que, gente, vocês estão falando aí de que o pombo come de tudo, se adapta ao ambiente, lógico, a característica de um animal sinantrópico, né? E ainda vou. Falei assim, gente, se isso fosse uma barata... É que a barata não tem um apelo emocional. O pombo tem. Mas se você parar para pensar, os dois são ali, ó, farinha do mesmo saco. Farinha né, do mesmo saco. É mais perigoso nesse quesito a presença de um pombo no local do que da própria barata, né? Olha só. Justamente pela capacidade de disseminação e de doenças que acabam transmitindo. Com certeza. Mais uma desmistificação, né, gente? Bom, Tiago, eu acho que o nosso bate-papo focou aí nas principais características, né, nas principais informações. Eu queria saber se você tem alguma pergunta aí para o Fábio, alguma consideração a fazer. Eu acho que a gente conseguiu abordar
temas, né, tópicos bem interessantes, né, Fábio? É sempre importante a gente discutir isso. É polêmico sempre, porque envolve legislação, envolve um problema de saúde ambiental, envolve um problema de como resolver essa situação, mas a gente está discutindo aqui assuntos que realmente levam o pessoal a abrir a cabeça, parar, pensar. Fábio, eu não sei se você tem mais alguma coisa que você queira comentar, pode fazer suas considerações finais, por favor. Então, eu ia falar que, sempre que eu encerro uma fala, eu sempre gosto de deixar um recado, que os controles, principalmente o pessoal de controle de pragas, que acaba tendo, sei lá, 90% dos manejos com a questão de pombo, acaba sendo com as controladoras de praga em 90%, não sei se é 90%, mas a maioria, né, dos casos de atendimento para manejo de pombo acaba passando pelas controladoras de praga, é muito importante, isso vale para todos os animais, tá? É muito importante que o controlador de praga se aproprie da legislação ambiental, que ele conheça a legislação ambiental, né? A gente tem que conhecer a legislação sanitária, a legislação, as RDC 622, a CVS 9 aqui em São Paulo por controle de pragas, todas as outras CVS, todas as outras RDCs, as setoriais, é muito importante a gente ter esse conhecimento, mas é muito importante que os RTs, principalmente das empresas de controle de pragas, se apropriem da legislação ambiental, principalmente da lei de crimes ambientais, que ela tem uma interface muito forte com a gente, além da instrução normativa 141 do IBAMA, né, que usualmente eu acredito que todas as empresas conheçam, mas a lei de crimes ambientais, na 9.605/18, é muito importante que se conheça, tá? Entre outras legislações. Então, é uma sugestão aí que eu passo, que as empresas se apropriem da legislação ambiental para poder exercer o seu trabalho de uma forma correta, sanitariamente correta e ambientalmente correta também, tá bom? Esse seria o recado. Fábio, você quer deixar seus contatos? Deixo. O meu e-mail é fabio@sinantrópicos.com e o meu telefone é 11 99 576 3360. Tá? A gente está aí à disposição, aí, o pessoal quiser bater um papo, tirar dúvidas, ou mesmo discutir um pouco o controle, a gente está à disposição. Obrigada, Fábio, mais uma vez pelo aceite aí. Obrigada, Thiago, pela presença mais uma vez, episódio bacana. Obrigado, Letícia. Fábio, mais uma vez, obrigado. Show de bola. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.